Shalom a todos, professor Fábio Rodrigues por aqui. Eu espero que você esteja bem como toda a sua família. Hoje nós vamos para a nossa 11ª aula do CIT, curso intensivo Torá e Taná, baseado em Gênesis capítulo 3, verso 11. Nós estamos gravando uma série de vídeos tratando sobre alguns assuntos, e esses assuntos estão relacionados com Gênesis capítulo 3, verso 15. A quem se aplica Gênesis 3,15? A Jacó ou a Jesus? É sobre esses vídeos, ou sobre essas questões que nós estamos aqui de fato abordando nessas séries de vídeos, visando então orientá-lo, orientá-la no que diz respeito aos comentários dos grandes sábios da tradição judaica. Bom, como de costume, eu vou fazer aqui uma leitura do texto hebraico, vou traduzir e logo após começaremos a nossa lição de hoje, ok? Espero que você esteja preparado para isso. Então vamos lá. No hebraico eu vou lendo aqui, da direita para a esquerda, enquanto você pode me acompanhar na forma transliterada que está exatamente aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O texto diz, Vaiomer, ou seja, e disse, Vihigit leha ki eiromata, ou seja, quem te disse que você estava nu? Hamin haetz asher tzviticha leviti achal mimeno ahalta, ou seja, por um acaso você comeu da árvore que eu te ordenei para que não comesse dela? Mais uma vez. Vaiomer, e disse, Vihigit leha ki eiromata, quem te disse que você estava nu? Hamin haetz asher tzviticha leviti achal mimeno ahalta, por um acaso você comeu da árvore que eu te ordenei para que não comesse dela? Veja que interessante. Os sábios, eles fazem uma pergunta visando ampliar essa questão de Gênesis capítulo 3, verso 11. Então vamos começar a partir daqui. Quem te disse, quem te disse que você estava nu? Para os sábios, seria o mesmo que dizer quem lhe revelou a diferença entre o bem e o mal. Olha que bacana isso. De forma subjetiva, implícita, nós recebemos aqui uma revelação da conversa de Hashem com Adão e de Adão com Hashem. Isso tudo num sentido alusivo, evidentemente. Mas nós podemos extrair aqui grandes lições com relação a esta pergunta direta de Hashem para com Adão. Ou seja, Mehigit lecha ki eiron mata. Quem te disse que você estava nu? É uma pergunta muito interessante. E de acordo com os sábios, seria o mesmo que dizer quem lhe revelou a diferença entre o bem e o mal? Olha que bacana. Bom, Adão e Eva, por estarem nu, por causa da familiaridade com o mal, sentiram a necessidade de cobrir seus órgãos genitais. Como esse texto, como essa narrativa de Gênesis 3, trata-se de uma narrativa alusiva, metafórica, então nós precisamos aqui entender o que de fato representa a cobertura dos órgãos genitais. Bom, no sentido universal, o que representa Adão e Eva cobrindo as genitálias? Bom, representa a ausência do ver. Você sabia que, em hebraico, ver e temer, de uma certa forma, são sinônimos? A única forma que você tem de ver a Deus, no sentido metafórico, no sentido de percepção, é apenas através da visão? Portanto, o texto não está dizendo sobre o ver a Deus no sentido literal, no sentido físico. É evidente que trata-se aqui de uma visão relacionada à percepção espiritual. E a percepção espiritual ela está exatamente vinculada
a esta cobertura das genitálias. Agora vamos entender por que Adão e Eva cobriram as genitálias assim que perceberam o mal que haviam cometido. Bom, desde então, não vemos mais a Deus tal como antes o víamos. O que os sábios querem nos dizer aqui a respeito dessa explicação? Desde então, não vemos mais a Deus tal como antes o víamos. E como é que o homem via a Hashem antes da queda? Qual era a percepção, qual era a perspectiva, qual era a realidade com relação a Adão e Eva tendo um relacionamento com Hashem? É evidente que o relacionamento estava no campo absoluto. O campo relativo é este campo que o homem então preferiu transitar, saindo do campo absoluto e indo então para o campo totalmente relativo. E o que é absoluto está relacionado ao certo e errado, e ao que é relativo está relacionado àquilo que é bem ou bom e aquilo que é mal. Tem uma coisa muito interessante dentro dessa narrativa, porque vai adentrar nesse momento, para a nossa elucidação do texto, um personagem que, por justaposição, está muito ligado a Adão e Eva, que trata-se então, em nível pshat, do filho mais velho de Adão e Eva. E o nome deste filho é Caim, que do hebraico tem uma conotação um tanto quanto negativa, muitas das vezes, quando nós vamos ler a respeito deste personagem. Caim, no hebraico Caim, representa exatamente o aspecto da inclinação para o mal, a Yetzer Hará, aquela tendência de fazer aquilo que realmente desagradaria a Deus. Em contrapartida, Hevel, Abel, vai representar então a Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, que vai representar exatamente aquele aspecto que agrada a Hashem. Logo, nós temos aqui uma contradição ou um contraditório em relação à forma como a Torá mostra o relacionamento de Hashem para com Adão e Eva e o relacionamento de Hashem para com Caim. Olha que interessante. Em contraste com a história de Adão e Eva, na qual não os avisa antes de pecarem, encontramos ele, o Eterno, de fato, advertindo Caim antes dele matar seu irmão. Olha que interessante. Portanto, nós vemos aqui algo diferente acontecendo na Torá. Você não vê Adão sendo orientado por Hashem para que dominasse os seus desejos ou seu desejo de comer do fruto proibido. Você não vê na Torá Hashem, então, orientando, sugerindo que Eva, dominasse os seus instintos. Não há isto na Torá de forma clara, evidentemente, nem de forma subjetiva ou implícita. E é isso que a Torá quer nos apresentar. Nós vemos aqui Caim sendo avisado por Hashem sobre as consequências de suas atitudes. Hashem diz para que ele dominasse o desejo que já estava à porta. Nós vemos isso em Bereshit, Perek Dalet, em Gênesis capítulo 4. Entretanto, nós não vemos esse mesmo cuidado ou este sugerir de Hashem com relação a Adão e Hava, a não ser uma ordem imperativa para que eles não comessem do fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal. Mas nós vemos aqui uma sugestão muito clara na Torá, quando Hashem disse para que Caim dominasse o seu desejo de dar cabo
da vida do seu irmão Abel. Isto é muito interessante. Vemos então uma evolução da coisa. Nós estamos aqui percebendo agora que Adão e Eva, juntamente com seus filhos, fora do jardim, a realidade é outra. Nós não temos uma sugestão direta, enfática, incisiva, quando Adão e Eva estão no jardim. Mas quando da expulsão do jardim, nós vemos então a comunicação de Hashem um pouco mais incisiva com relação ao filho deste casal. Isto é muito interessante. Bom, além disso, Deus, Hashem, ele ainda diz que Caim podia dominar seu desejo pelo pecado. Teria Caim sido advertido e não seus pais devido à sua tenra idade? Ou devido a uma maior autoconsciência de seu mundo interior, ou seja, dos instintos? Ou será que ele era talvez diferente em termos de design em relação aos seus pais? É algo muito curioso, não é verdade? Nós percebemos que a realidade que Caim viveu, quando a Torá o apresenta como aquele que assassinaria o seu próprio irmão, e foi avisado antes que o fizesse, nós não vemos essa mesma sugestão, essa mesma atitude incisiva, a comunicação incisiva do Eterno com relação a Adão e Eva, mas ao mesmo tempo nós vemos esta comunicação direta com relação a Caim. Então nós temos aqui, será que nós temos aqui duas realidades distintas? Temos aqui dois momentos, dois ambientes distintos? É exatamente isso que a Torá está tratando aqui. A Torá está tratando de algo que aconteceu pós-Éden. Esta comunicação que Hashem tem agora com os seres humanos é uma comunicação diferente daquela comunicação que Hashem tinha com os seres humanos, ou seja, com o casal, vamos colocar assim, já que Adão vai representar a civilização masculina e Eva vai representar a civilização feminina, nós vemos uma comunicação diferente, uma mudança muito significativa. Bom, só podemos especular, mas a especulação está alinhada a uma ideia que o Rabino Moshe Ben Haim ouviu anos atrás. Então, algumas explicações que eu vou estar compartilhando com você, querido aluno, querida aluna, está exatamente baseado naquilo que Moshe Ben Haim escreveu em sua obra. Anos atrás, ele ouviu uma coisa muito interessante. A resposta a todas essas perguntas pode ser encontrada na diferença de design entre o primeiro homem e sua mulher, Adão e Eva, e todas as pessoas subsequentes, ou seja, todos os seus descendentes, todos aqueles que viriam após este episódio da expulsão do Jardim do Éden. Até a consumação do pecado, o impulso instintivo não era parte interna de sua composição. Veja que interessante isso. Até a consumação do pecado, o impulso instintivo não era parte interna de sua composição. Enquanto o homem não comeu do fruto proibido, ele não tinha qualquer noção do que era errar o alvo, como alguns preferem. Transgredir uma ordem. Embora Hashem não poderia deixar de ter colocado no ser humano o aspecto do que nós chamamos de livre-arbítrio. Como que Hashem poderia dar livre-arbítrio ao ser humano se esse ser humano não tivesse a mínima condição de discernir entre comer da árvore da vida e o comer da árvore da ciência do bem e do mal? É evidente que o ser humano tinha noção das consequências, uma noção.
Ele só não sabia, em sua totalidade, o mal que ele provocaria. O mal que ele, o homem, deixaria para a civilização humana posterior. Ele não tinha a dimensão geral da coisa, mas quando Hashem lhe dá uma ordem, vocês podem comer de todas as árvores que estão no entorno do jardim, inclusive desta árvore aqui que está no meio, que é da árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrereis. Então, nesse momento que Hashem dá essa ordem, é evidente que vem aí nesse arcabouço embutido esta compreensão de que se ele desobedecesse a Hashem, uma consequência natural viria. Agora, veja que interessante. Antes do pecado, o homem só ficava excitado sexualmente quando via sua esposa. Tudo isso nós estamos falando agora no nível pshat, para que você compreenda no nível alusivo, no nível remes. Antes do pecado, o homem só ficava excitado sexualmente quando via sua esposa. De outra forma, ele estava tão envolvido em adquirir sabedoria que a sua imaginação não fluía naturalmente na direção dos seus instintos, sem estímulos externos, como os nossos instintos funcionam hoje. Então, hoje o ser humano, fora do jardim do Éden, isto é, fora da realidade que Hashem idealizou, projetou para toda a humanidade, o homem fora desta realidade, a possibilidade dele fazer algo que desagrade a Deus aumentou. Se antes da expulsão deste ambiente, desta realidade, que o homem então decide não viver esta realidade idealizada por Hashem, ele já tinha possibilidades de transgredir, já que a evolução do ser humano está exatamente na falha que ele tem, ou o fato dele ser falho como homem limitado. Agora, fora do jardim, aumenta-se, maximiza-se toda esta questão da possibilidade do ser humano desagradar a Hashem. Por essa razão, quando nós percebemos algumas religiões, para não dizer todas elas, a tentativa de querer trazer para o ser humano como se fosse uma fórmula única para que o ser humano pudesse então ter uma conexão com Hashem. Mas de acordo com a visão relativa, nós esbarramos, e nós que estudamos a questão da realidade vivida pelo ser humano antes da expulsão, temos dificuldade de aceitarmos esta proposta que as religiões hoje propagam. Porque o que você vê hoje é exatamente esse aspecto de Adão e Hava que comeram do fruto proibido, perceberam que estavam nus e foram vestir-se sem nenhuma tentativa de buscar uma orientação de Hashem, de buscar uma orientação de Deus, de qual seria a melhor cobertura. Não, Adão e Eva simplesmente decidem por eles mesmos, a pegar uma folha de parreira, uma folha de figueira e cobrir as suas genitálias. E esta metáfora é interessante porque demonstra a tentativa do ser humano, quando ele está distante de Hashem, então o ser humano cria um ambiente que Deus não criou para ele, na tentativa dele se comunicar com Deus. Isto é, da forma dele, não mais da forma que Hashem projetou para ele. Por essa razão, a proposta das religiões são propostas contraditórias, antagônicas à realidade que Adão e Eva viveram no jardim antes da expulsão. Ora, se eu perguntasse para você, qual é a religião de Adão e Eva? Qual religião eles professavam? Eles professavam a religião judaica?
Eles professavam a religião islâmica, a religião cristã? E eu lhe responderia: nenhuma, nenhuma religião, nem a religião mais antiga, nenhuma religião estava vinculada com Adão e Eva. Porque antes das religiões, essas propostas religiosas, cada um defendendo a sua própria religião, nós temos essa realidade universal que Hashem idealizou para todos os seres humanos. Então, o que a Torá está querendo trazer-nos em relação a Gênesis capítulo 3, verso 11? É interessante ressaltar quando Hashem faz a pergunta a Adão, e Adão fica meditando na pergunta de Hashem. Mehigid lecha ki eromata. Quem te disse que você estava nu? Hamin haetz asher siviticha liviti lachal mimena halta? Por um acaso você comeu da árvore que eu te ordenei para que não comesse dela? Uau! Isso é uma coisa muito interessante. Essa pergunta de Hashem é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta que não quer se calar. Quem te mostrou que estava nu? Ou seja, mesmo que ele se sentisse nu, seria da responsabilidade dele, Adão, de buscar uma orientação de Hashem que teria que ser feita a partir dali. A partir do momento que eles comem do fruto proibido, primariamente a esposa e depois o marido, então a partir desse momento o homem deveria então buscar uma orientação de Hashem para que Hashem pudesse então dar um veredito em relação a como cobrir, a como resolver, como resolver essa problemática. E o que o homem preferiu? O homem preferiu cobrir com uma folha de figueira, com folhas de figueira. Tais folhas que com o passar do tempo se secariam naturalmente. Porque qualquer folha que é retirada da árvore seca-se. Seca-se estando ligada à árvore. Imagina quando é retirada de uma determinada árvore. E é exatamente esta a proposta das religiões. Retirar uma folha, retirar uma ideia, retirar uma filosofia e tampar a vergonha. Tentar então cobrir a vergonha, tentar cobrir o erro de Adão e Eva. Todas as religiões têm a mesma tentativa, querem propagar a mesma situação. Não. A minha filosofia, a minha religião é melhor que a tua. E quando na verdade a proposta de Hashem nunca foi a propagação, a comunicação de Hashem com o ser humano, do ser humano com Hashem, através de uma determinada religião. Religião vem do latim religare, que significa reconectar novamente com Hashem. É assim que as religiões defendem, cada um na sua língua. Mas quando na verdade religare não é o ideal. Porque esse religare, através da religião, é uma tentativa desenfreada, louca, né? sem nenhum envolvimento com a Torá, é uma tentativa louca de criar uma situação para que possa, então, se reconectar com Deus. Ora, quem tem mais condições de se comunicar com quem? Através de uma falha humana. O homem se comunicar com Hashem ou o Hashem se comunicar com o homem? O homem, quando estava fora do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, verso 15, ele é então introduzido no Jardim do Éden para lavrar e guardar. Essas duas realidades é que de fato faziam parte desta realidade de Adão e Eva. Mas aí vem todas as religiões, as propostas religiosas e querem substituir esta realidade da divina presença de Hashem, substituindo então por criações de filosofias, criações de ideologias, na tentativa de substituir aquilo que só Deus pode fazer.
que é se comunicar com a sua criação, com a sua criatura, com a coroa da criação que é o ser humano, e o ser humano, por sua vez, também se comunicar com a divina presença. Então, olha que interessante. Antes do pecado, o homem só ficava excitado sexualmente quando via sua esposa. O que a Torá está querendo nos colocar aqui? O que é esta reflexão? Aonde ela quer nos levar? Quer nos levar que antes da queda do ser humano, o ser humano vivia uma vida equilibrada. Tinha tempo para tudo. O ser humano era focado. Ele canalizava suas energias na hora certa, no momento certo, no local certo. Mas a partir da queda, o que acontece com o ser humano? O ser humano então começa a procurar meios para sentir aquela paz, aquela alegria espiritual, aquela presença, aquele conforto espiritual, não é? Aquela percepção espiritual perdida no Jardim do Éden. Não por acaso as pessoas começam então, a partir daí, da expulsão do Jardim do Éden, começam então a aparecer todas as imoralidades que você possa imaginar. A partir da expulsão do Jardim do Éden, você vê aí, a partir de Enos, não é? Que é o filho de Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva, a partir de Enos começa então a se invocar o nome de Hashem de forma profana. Ou seja, o que é invocar o nome de Hashem de forma profana? É invocar Hashem da forma que ele acha. Invocar, ou seja, é servir, é prestar uma avodah, um serviço, sem que Hashem tenha pedido para ele. Então observe que nós temos aqui algumas coisas para serem consideradas, para serem ampliadas. Esta lição é uma lição muito forte. Ela é muito pesada, mas ela é produtiva, ela é fecunda. De outra forma, ele estava tão envolvido em adquirir sabedoria que a sua imaginação não fluía naturalmente na direção dos seus instintos, sem estímulos externos, como os nossos instintos funcionam hoje. Né? Então hoje a coisa mudou. As pessoas não têm mais o foco. Ou elas são religiosas, ou elas não creem na realidade de Hashem. Observe, ou elas são religiosas, ou seja, beatas, querem viver dia e noite numa determinada igreja, orando, rezando, louvando o dia todo, ou abandonam simplesmente a concepção da realidade de Deus, como no caso os ateus. Então nós precisamos encontrar aí um ponto de equilíbrio. E qual é o ponto de equilíbrio entre a religiosidade e o ateísmo? É exatamente esta realidade que Hashem nos mostra através da Torá, esta realidade vivida por Adão e Hava. Não existe outra realidade melhor do que essa. É isso que a Torá está querendo nos trazer. Não existe outra vida, outro meio, outro método de comunicação do ser humano para com Hashem, de Hashem para com o ser humano, a não ser este que nós vemos aqui, essa harmonia no Gan Eden, no Jardim do Éden. Menos do que isso é ateísmo. Mais do que isso é a religiosidade, seja ela qual for, incluindo a religião que talvez você faça parte. Eu não sou religioso, não. Se você professa uma religião, quando você vai procurar um serviço, lá na ficha está dizendo qual é a sua religião, você coloca, minha religião é tal. Você colocou religião tal. Mesmo que você não admita, você sabe que se você faz parte de uma determinada ideologia, e essa ideologia é defendida por uma determinada religião, você é religioso porque você faz parte de uma religião. Você pode ser diferente daqueles religiosos contumazes, aquelas pessoas que não estudam. A diferença vai ser, ou a diferença será, simplesmente pelo fato de você olhar para um religioso estudado e um religioso não estudado. É o religioso intelectual e o religioso neófito, não é verdade? Ou ignorante, com ausência total de conhecimento do que ele esteja fazendo. Mas é religião da mesma forma.
E essa concepção nunca foi a concepção, nunca foi a ideia de Hashem. É isso que a gente vê claramente na Torá. Quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, você percebe que esta nunca foi e nunca será a realidade de Deus para com os seres humanos. Bom, em nossos dias, a nossa imaginação é muito forte e está ligada aos nossos instintos desde a juventude, como Deus diz em Gênesis 8:2, pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Isso significa que houve uma mudança em Adão e Eva e em todos os seus descendentes. Isso é natural. Houve uma mudança. A realidade era outra. Vivemos outra realidade atualmente. E, infelizmente, nós encontramos mais as nações preocupadas em defender as suas religiões do que defender a realidade de Deus. E a realidade de Deus é respeito, é ética. Quantas pessoas que se dizem ser religiosas, se dizem ser judeus, ou católicos, ou protestantes, ou evangélicos em determinada igreja, ou até mesmo dizem que são cristãos, são islâmicos, mas que no dia a dia o comportamento não confere aquilo que a pessoa está professando. Significa dizer que para essa pessoa a religião é importante, mas a realidade que Deus espera do ser humano, que é a ética, o respeito, ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas, mas também ame o seu próximo como a você mesmo, nós não vemos isso no dia a dia, dentro deste contexto religioso. E como é que funciona hoje? Hoje funciona algo, com coisas, o dispositivo, ou as questões que nós vemos envolvidas com as religiões, não tem em absoluto nada a ver com a realidade vivida por Adão e Eva lá no jardim. Totalmente diferente, os nossos instintos são outros. A nossa percepção é outra. Olha que interessante, você vai para Israel, quando chega lá em Israel você tem os judeus fazendo as rezas no Muro das Lamentações, em contrapartida você tem os islâmicos tentando invadir a terra, dizendo que a terra é deles também. Aí você tem cristãos, e dentro do sistema do cristianismo você tem diversas vertentes, você tem lá o assembleano, você tem lá o batista, você tem lá o, diversos pentecostais, neopentecostais, comunidades, e você vê cada um defendendo, muitas das vezes, a própria doutrina interna de sua igreja, quando não defendendo aquilo que o cristianismo trouxe como revelação, como se o cristianismo fosse então aí a tentativa de unir toda a humanidade para com Deus, anulando completamente a realidade universal que Deus revelou lá no jardim. Aí fica o cristão dizendo, não, o cristianismo é o correto. Aí fica os judeus dizendo, não, o judaísmo é o correto. Aí fica os islâmicos dizendo, não, o islamismo é que é correto. E quando na verdade todo mundo está equivocado, porque se não entender que a realidade espiritual não está em religiões, em dogmas, em doutrinas humanas, em criações de religiões através de uma confecção humana, e sim em comunicação com Deus, respeito a Deus e respeito ao próximo, tudo isso que está sendo professado cai por terra. É isso que a gente precisa entender. O que a Torá está querendo trazer para nós? Olha a lição profunda. Eu não tenho que defender os meus ideais, eu tenho que defender os ideais da palavra de Deus. Eu tenho que defender os ideais daquilo que eu leio, aquilo que o Criador de todas as coisas criou. Agora, o Criador criou muitas coisas. Eu anulo simplesmente aquilo que Deus comunicou, que nós chamamos erroneamente de Antigo Testamento, que na verdade é o Tanar. Tudo que Deus comunicou através de um povo escolhido dentre todos os povos, para que eles pudessem ensinar as nações, tudo isso foi anulado. Tudo isso foi anulado. Em Isaías, capítulo 43, verso 10 e 11, nós vemos Deus então dizendo que Israel é o servo de Deus, que tem a incumbência de ensinar as nações, ou seja, por isso que Israel é a testemunha, os filhos de Israel são as testemunhas de Hashem. Eles receberam de Deus a incumbência de ensinar a todas as nações, não o judaísmo, e sim
os mandamentos universais. Anularam isso e a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, uma mudança disso, uma apropriação indevida. Agora você não vê mais a testemunha linkada a Israel. Você vê a testemunha linkada a um grupo religioso. E isso é muito grave, isso é muito sério. Quer dizer, tudo que Deus falou foi anulado. A nova proposta agora é que vale. O que está no Taná, a criação dos céus e da terra, tudo aquilo ali é mentira. E o que está no Novo Testamento é a verdade absoluta. É muito sério isso. A gente precisa respeitar uma coisa e também não deixar de respeitar a outra. Afinal, o novo só é novo porque tem o velho. E o que está acontecendo é, vamos esquecer da harmonia, da realidade que nós encontramos no Jardim do Éden, quando o Criador de todas as coisas criou o ser humano, criou o jardim, tinha comunhão com o homem. Vamos anular tudo isso e vamos trazer uma nova proposta. Aí vem o budista trazendo a filosofia do Buda, vem aquele que segue o Confúcio, aí vem cada um trazendo a sua ideologia. E nenhuma ideologia, nenhuma religião será capaz de reconectar o ser humano naquele ambiente anterior, a não ser através da Torá, através da lei divina, através da orientação que Deus, que Hashem já deixou através dos seus santos profetas. Não há que substituir, não há substituição. Não, a responsabilidade ainda continua, porque o que Hashem fez com Israel é uma berit olam, é uma aliança eterna. E a aliança eterna não é quebrada. O ser humano pode fazer uma aliança com outro ser humano, seja o marido e a mulher, eles podem até quebrar a aliança, mas Deus não quebra a aliança, porque Deus não é homem. Deus não é menino. Deus prometeu que o sacerdócio, a responsabilidade da nação de Israel seria eterna. Aí vai simplesmente quebrar por causa das falhas. Não. Todos os períodos da nação de Israel, Hashem sempre deixou um remanescente. Pode estudar o Tanar, você vai perceber. A maioria falhou, mas o remanescente, Hashem sempre preservou. Sempre tinha aqueles que viviam uma vida com Deus. E a partir desses é que Hashem continuou comunicando a sua verdade, a realidade absoluta, não a realidade relativa que nós vemos através das religiões. Você está no curso intensivo Torá e Taná. Aqui você vai encontrar coisas que vão confrontar com aquilo que você tem aprendido. Ora, se você quiser ouvir, aprender coisas óbvias, aqui não é o lugar. Aqui é um lugar onde você vai aprender aquilo que o sistema ou os sistemas religiosos não te ensinaram. Aqui é a realidade, nua e crua. Esta é a realidade. Entendeu? Adão e Eva não possuíam uma inclinação instintiva internalizada. É verdade. Eles eram puros. Mas a partir do momento que comeram do fruto proibido, eles começaram a perceber aquilo que Hashem havia sugerido que eles não percebessem. Porque não era momento, aliás, nunca será um momento, porque o homem, fora da realidade que Deus idealizou para ele, o homem é naturalmente religioso. Ou seja, e o religioso é aquele que sempre quer criar algum culto, quer criar algum meio de se conectar com Hashem. Esquecendo a forma natural de comunicação que Hashem ensinou, é como um filho que é rebelde, anula completamente os conselhos do pai e prefere seguir da forma que ele bem acha, da forma que ele quer, rejeitando os conselhos do pai. O religioso é da mesma forma. Ele rejeita os conselhos do pai e segue os seus próprios desígnios, os seus próprios caminhos. Ele apanha, cai, mas não aprende. Mas quem sabe um dia o religioso, então Deus possa dar uma oportunidade a ele colocar a mão na cabeça e falar assim, eu preciso retornar à realidade idealizada por Hashem. Não a realidade criada por mim ou criada por todos os sistemas que eu fiz parte ou o sistema que eu faço parte, o sistema chamado religioso.
É difícil imaginarmos uma vez que tudo o que conhecemos faz parte de nossa configuração. Nós não conseguimos entender como que o ser humano era puro antes da queda. É difícil, porque nós já nascemos nessa condição, fora do jardim do Éden. Essa condição dos instintos aflorados, esta vontade de eu vou criar uma nova religião, vou criar uma nova ideologia, vou criar uma nova filosofia. O ser humano, nós já nascemos já nesse período, infelizmente. Mas nós podemos retornar à realidade idealizada por Hashem antes que as religiões aparecessem. Bom, vamos terminar a nossa aula de hoje. A ausência do ver. Desde então, não vemos mais a Deus tal como antes o víamos. Por quê? O que a Torá está querendo dizer? Antes, Adão e Eva viam a Deus com uma percepção de uma pureza, de uma realidade absoluta. Tinha realmente respeito a Deus. Mas a partir do momento que o fruto proibido foi comido, eles então caíram, a visão foi deturpada. A palavra pele, pronunciada como or, não confunda a palavra or, aleph, vav, resh, que significa luz, embora o som seja o mesmo, mas aqui nós temos aqui as letras diferentes, da direita para a esquerda, ain, vav, resh. A palavra pele, pronunciada como or, é escrita da mesma forma que cegueira, iver, e também ain, vav, resh. Observe, a pele, a cobertura, está relacionada exatamente à cegueira, porque eles ficaram cegos. Espiritualmente, ficaram cegos, perderam a visão, a percepção espiritual, que anteriormente Hashem havia lhes dado. Estando agora cegos pela cobertura que se nos deu, imagine você colocando uma venda nos olhos de alguém. Essa pessoa ela vai andar com dificuldade. E a religiosidade é exatamente esta venda nos olhos daquele que quer encontrar o caminho certo, mas não vai cair num abismo, entendeu? Não mais poderíamos contemplar a Deus como antes. Este foi nosso exílio daquele mundo, daquela realidade. Estamos fora do jardim, estamos no exílio, estamos no cativeiro, precisamos sair dele. O ato de cobrirem as genitálias de forma temerária e improvisada representa a nossa consciência de que a realidade mudou. Olha que forte isso. Temíamos agora olhar para Deus e fizemos uma gambiarra, isto é, para dar solução a esse temor por meio da religiosidade criada pelo próprio ser humano. A genitália é símbolo da vergonha. Tentamos então cobrir nossa vergonha por conta do erro com algo paliativo e sem perenidade. É o caso da folha de figueira. Concluindo a nossa aula, Hashem, entretanto, nos cobriu com pele por misericórdia. Não teríamos mais como encarar a Deus da mesma forma como antes. O que nos foi provido por Deus, porém, faz que estejamos isolados dele. Nosso trabalho agora? Buscarmos o caminho de volta à antiga realidade da plenitude com ele. Esta busca não será nada fácil, pois exigirá do ser humano um esforço que antes não havia sido exigido. Assim que Adão e Eva perceberam que estavam nus, fizeram aventais de folhas de figueira para eles. Estes aventais representam o imediatismo da fé religiosa, vislumbrada em todas as religiões presentes no mundo. Entretanto, Hashem faz túnicas de peles e os veste. Esta vestimenta representa a dificuldade que o ser humano teria após Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden. Se antes era mais fácil sentir a divina presença, a partir dessa vestimenta de peles, demandaria mais esforço por parte do ser humano. Tal esforço pode ser compreendido pela orientação do profeta Oséias 6:11. Benedá nirdaf ladaat et Hashem, e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno. O profeta
continua dizendo que Hashem quer que seu povo, Israel, exerça a misericórdia e não a prática de oferecimentos de sacrifícios. E que o conhecimento é mais importante do que os holocaustos. O religioso não quer conhecimento, ele não quer entendimento, ele não quer sabedoria. O religioso quer oferecer sacrifícios. E oferecer sacrifícios sem conhecimento é profanação. Porque a única forma de você oferecer algo que agrade a Deus é se estiver de fato vinculado à Torá, à comunicação de Deus, à lei divina. Se estiver fora, é avodazará, é serviço estranho. Qual a relevância desse texto para nós não-judeus? Se a nação de Israel, que tem por missão cumprir os 613 mandamentos, incluindo os sacrifícios, holocaustos e assim por diante, e foram repreendidos por Hashem, através do profeta Oséias, para que praticassem a essência desses mandamentos, qual lição fica para nós que recebemos do Eterno apenas a incumbência de praticarmos os 7 mandamentos universais? Muitas lições interessantes. É isto. Shalom. Lehitraot.